Olá, nós vamos começar agora mais uma aula de filosofia. Nossa aula de hoje tratará de política antiga e medieval. Trataremos especificamente sobre o nascimento da ciência ou da filosofia política na Grécia, o aparecimento dos sofistas, Sócrates e Platão. O conteúdo ele se encontra na página 255 do seu livro didático. Então pode pegar o seu livro didático aí, folhear lá até a página 255 e então acompanhar a nossa reflexão. Os principais objetivos deste capítulo serão os seguintes: identificar as principais teorias políticas da Grécia clássica, diferenciar sofocracia de Platão da politeia de Aristóteles, distinguir e comparar formas de governo, caracterizar a política de natureza normativa e prescritiva. Então serão esses os objetivos que vamos perseguir na nossa reflexão. Primeiramente, vamos analisar aqui a política enquanto teoria. Nós costumamos acreditar aos gregos a invenção da política. Também dizemos que a democracia nasceu na Grécia, mais propriamente em Atenas. Os gregos, sem dúvida alguma, foram os primeiros a refletir criticamente sobre a política. E é só por este motivo que costuma-se afirmar ou atribuir a eles a invenção da política. No entanto, a política enquanto praxis, enquanto prática, ela é tão antiga quanto a própria existência humana. Os seres humanos se relacionaram em relações de poder desde que existe ser humano. Então, quando nós falamos que os gregos inventaram a política, nós estamos afirmando na realidade que eles inventaram a reflexão sobre o poder. Veremos como essas concepções teóricas dos gregos do período clássico foram importantíssimas para a sua própria vida naquela época, bem como ultrapassaram os limites do tempo, influenciando toda a tradição ocidental. Atenas, ela teve uma sequência de legisladores, como Drácon, Solon, Clístenes, que destacaram o caráter humano das leis, e não mais o caráter divino. O mesmo que havia acontecido com o aparecimento da filosofia, que se sobrepõe à compreensão mitológica, ocorre com o aparecimento da política dentro do contexto de reflexão racional. Retira-se a ideia de que o poder é um atributo dado pelos deuses para compreender o poder como relações que se estabelecem entre indivíduos. O apogeu, o ponto mais alto da democracia em Atenas, ocorre no século V a.C. Nesse período, Péricles era governante. No entanto, Tucídides, quando fala sobre a democracia ateniense, ele enaltece a liderança de Péricles, que, segundo ele, tinha sempre as rédeas na mão. Quando falamos também do nascimento da política, da democracia na Grécia, muitas vezes nós passamos batidos a um grupo de pensadores que foram fortemente criticados por Sócrates e Platão e que, portanto, nós podemos ter uma visão distorcida, negativa a respeito dos sofistas. No entanto, em termos de política grega, a presença dos sofistas foi muito importante. Porque os sofistas, eles ofereceram as ferramentas necessárias para que os cidadãos exercessem o seu poder de fala. É natural que encaremos os sofistas retrospectivamente pelo ponto de vista cético de Platão, para quem o princípio de todo o conhecimento filosófico é a dúvida socrática sobre a possibilidade de ensinar virtude. É, porém, historicamente incorreto e inibe toda a compreensão autêntica daquele importante período da história da educação humana
sobrecarregá-la de problemas que aparecem apenas numa fase posterior da reflexão filosófica. Do ponto de vista histórico, a sofística é um fenômeno tão importante como Sócrates ou Platão, mas não é possível concebê-lo sem ela. Não é possível imaginar Atenas democrática, os debates públicos, sem a existência dos sofistas. Os sofistas, ao ensinarem a arte da retórica, da oratória, eles criaram as condições para a democracia. De acordo com o historiador da filosofia, Werner Jaeger, os sofistas exerceram influência muito forte ao ensinarem retórica, que é a arte de bem falar, de utilizar a linguagem em um discurso persuasivo. É bem verdade que esse tipo de educação se destinava à elite intelectual, àqueles bons oradores capazes de pronunciar discursos convincentes e oportunos em assembleias públicas. Mas foi muito importante o domínio dessa arte do bem falar para o próprio desenvolvimento da democracia, da política e até mesmo da reflexão filosófica. Indo agora para o pensamento político de Platão, nós precisamos retomar um pouquinho do mito da caverna, que vocês já viram em outro momento, mas é importante para compreendermos. O mito da caverna ele pode ser interpretado sobre dois pontos de vista: do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista político. Nesse instante, o que nos interessa é o ponto de vista político. Vocês conhecem a história dos indivíduos, estão presos dentro da caverna, olham para as sombras, os objetos passam, o barulho que eles ouvem, imaginam que o mundo existente é somente o mundo das sombras. De repente, um dos indivíduos se liberta, sai para o exterior da caverna, tem contato com a verdade e ele retorna então. Muito bem, esse retorno desse indivíduo, ele tem também uma interpretação política. Esse indivíduo, ele é sabedor, ele é mais sábio, mais conhecedor do que aqueles que ficaram no interior da caverna. Então, na perspectiva de Platão, caberia a ele conduzir o destino daqueles outros indivíduos que ali ficaram. O século V a.C., época das luzes da Grécia, ele vai chegar ao seu final assim bastante triste, melancólico. Atenas é derrotada na guerra contra Esparta, Sócrates condenado à morte, diversas convulsões sociais que agitam a cidade, e isto levou Platão então a ter uma visão muito negativa a respeito da democracia. Ele não é um defensor da democracia. Na sua alegoria da caverna, a interpretação política decorre da pergunta: como influenciar aqueles que não veem? Cabe ao sábio ensinar, procedendo à educação política pela transformação das pessoas e da sociedade, desde que essa ação seja orientada pelo modelo ideal contemplado. Mais que isso, segundo Platão, cabe ao filósofo governar. É ele que deve governar. Platão então imagina uma cidade ideal para ele. Como seria essa cidade ideal? Nos seus escritos ele dá nome a essa cidade, Calípolis, uma cidade ideal que existe no pensamento de Platão. Ele parte do princípio de que as pessoas elas são diferentes por natureza e que é, portanto, natural que essas pessoas ocupem lugares e funções diferentes dentro da sociedade. Então ele propõe que o Estado, através da educação, identifique cada um dos indivíduos e encaminhe esses indivíduos para as atividades que são mais peculiares a eles, mais próprias deles, de acordo com suas características. Então caberia ao Estado identificar essas três classes de indivíduo. Platão, através da teoria da reminiscência, ele entende que nós teríamos uma alma imortal. E, de acordo com o desenvolvimento dessa alma, ela se lembraria de verdades que teria visto e vivido em outro plano.
E ele diz então que nós desenvolvemos, ou os indivíduos, de acordo com sua reflexão, com seu esforço e tal, desenvolvem 3 tipos de almas. E essas almas caracterizarão cada uma das classes da cidade. O primeiro grupo seria o grupo que conseguem chegar à alma de bronze. Esses indivíduos, submetidos à educação do Estado, até os 20 anos, todos educados da mesma maneira, eles identificariam então os indivíduos que deveriam se dedicar à agricultura, ao artesanato, ao comércio. Esses indivíduos eles teriam uma função muito importante na cidade, que é cuidar da subsistência da cidade. Então, esses indivíduos sairiam então para essa atividade. Mais 10 anos, o grupo restante receberia uma formação militar. E ocorreria então uma segunda seleção, quando identificariam aqueles indivíduos que teriam uma alma mais voltada para o combate. A esses indivíduos seriam destinados à guarda do Estado, à defesa da cidade. Seriam os indivíduos com alma de prata. Os mais notáveis que sobraram das seleções anteriores, por terem alma de ouro, eles seriam então instruídos, preparados na arte de pensar a dois, ou seja, na arte de dialogar. Esses indivíduos estudariam filosofia, segundo Platão, fonte de toda a verdade, e que eleva a alma até o conhecimento mais puro, aquele indivíduo que sai do interior da caverna. E esses indivíduos então permaneceriam nesse estudo filosófico até os 50 anos. E aqueles que passaram com sucesso pela série de provas, eles seriam então admitidos no corpo supremo dos magistrados. A esses indivíduos então caberia o governo da cidade. Por que isso? Porque eles seriam os únicos a ter a ciência política, a capacidade política. Vocês percebem aqui que não cabe, nessa perspectiva, uma democracia. Na palavra de Platão, no livro A República, ele diz assim: será então o momento de conduzir à consumação final aqueles que, aos 50 anos, tiverem saído ilesos das provas a que se submeteram. Os que tiverem distinguido em todos os atos de sua conduta e em todos os ramos do conhecimento, serão compelidos a dirigir o olhar da alma para o ser que ilumina todas as coisas, a enxergar o bem em si e a utilizá-lo como modelo para governar, cada um por sua vez e durante o resto de sua vida, a cidade, os particulares e a si próprio. Deverão consagrar à filosofia uma grande parte de seu tempo e, chegando à sua vez, carregar nos ombros o peso das funções políticas e da direção das questões públicas, tendo em mira apenas o bem da cidade, com a convicção não de que executam uma função honrosa, mas de que cumprem um dever iniludível. Traduzindo, Platão propõe um modelo aristocrático de poder, não uma aristocracia da riqueza ou da força, mas aquela em que o poder é confiado aos mais sábios. O nome desse tipo de organização é sofocracia, governo dos mais sábios. Então, o governo da cidade ideal deveria ser assunto apenas dos sábios. Para Platão, as formas de governo baseiam-se então no tipo de alma predominante. Daí o risco de degeneração. Se o governo da cidade não for entregue aos mais sábios, essa cidade poderá estar desenvolvendo uma forma de governo degenerada, decadente. Os guerreiros se tornariam violentos, os ricos, oligarcas, acentuariam sua cobiça, os pobres, desejosos de liberdade e igualdade, promoveriam a anarquia. Portanto, o bom governo é corajoso, moderado, justo e sábio. As formas de governo degeneradas, segundo Platão, seriam 4. E ele descreve essas 4 formas no livro 8 de A República.
Primeira forma, timocracia. O culto da virtude é substituído pelo impulso guerreiro. Então é quando a cidade é governada por alguém ou por grupos com alma de bronze. De bronze não, de prata, os guerreiros. A oligarquia, exercício do poder, é feito pelos economicamente ricos. Eles esqueceriam da cidade e colocariam impostos opressivos, explorariam os mais pobres. Outra forma seria a democracia, quando o poder pode chegar aos economicamente pobres. Esses indivíduos ambicionariam igualdade e criariam então um regime demagógico e reduziria a qualidade da cidade. E os conflitos nesta busca entre ricos e pobres abriria espaço para o surgimento de uma tirania, onde um único indivíduo assume todo o poder. Então estas seriam as formas de governo degeneradas que Platão condena. E vocês percebem que entre elas está ali a democracia. Muito bem, na próxima aula nós daremos prosseguimento vendo a teoria política de Aristóteles. Hoje nós vimos a de Platão. Na próxima aula veremos a teoria política de Aristóteles. Ok? Muito bem, façam as atividades que estão sendo propostas aí no seu Classroom. Faça com bastante atenção, utilize o livro didático, leia o texto para que você possa compreender todo esse conjunto de conceitos que foram utilizados aqui na nossa aula de hoje. Ok? Muito bem, bons estudos a todos.